Galera do ensino médio, vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfiz 10.0. Professor Saulo de volta, mais uma vez, depois de, contando umas 2 semanas. Planejamento, seleção de questões, acabou que fiz uma pesquisa para questões que não são do mundo militar e questões que também são do mundo militar, claro. E que nos próximos vídeos eu estarei fazendo questões tanto de vestibulares militares quanto de vestibulares tradicionais da região onde eu vivo. No caso de UNB, PAS, principalmente o UNB, o vestibular tradicional da região onde eu moro. E que vai misturar, vai trazer os mais tipos variados de conteúdos para vocês e que, assim, vale a pena a gente trazer para o canal para atingir todo mundo que está procurando hoje uma graduação, não só militar, mas também como civil. Questão hoje que eu trouxe de concurso militar, números complexos, como vocês já podem observar. E é uma questão da ESA, Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Gente, a ESA, ela costuma muito trazer uma prova mais acessível, justamente por causa da quantidade de vagas que ela oferece. A prova da ESA não é uma prova fácil, assim como todas as outras provas militares não são fáceis. Existem provas que são mais acessíveis, umas mais que as outras. Vai depender muito do quantitativo de vaga. Por exemplo, ITA e IME, vestibulares cascudos. EA, ESA, vestibulares mais acessíveis. Colégio Naval, CFN, provas muito mais acessíveis ainda. Agora, AFA, SPSEX, Escola Naval, EFON são provas com nível de dificuldade muito mais alto. Questão essa que foi da ESA, de 2024 para acesso em 2025, ou seja, ano passado para entrada nesse ano. Dado o número complexo Z, 3 que multiplica cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3, em que I é a unidade imaginária, marque a alternativa que indica a potência Z elevado à quarta. Questão boa, questão bonita, é uma questão simples. Ela versa sobre a primeira fórmula de De Moivre. São 2 ferramentas para a gente ter conhecimento e ficar sabendo, estudar bem, que versa sobre a potenciação de complexos na forma trigonométrica ou forma polar, e a questão também da radiciação de números complexos, que também é uma forma um pouquinho mais complicada e que demanda um pouquinho mais de tempo para ser aprendida. Galera, a questão pede um número complexo elevado à quarta potência. Em resumo, o que a questão vai trazer para a gente? A potência de números complexos, ela tem a seguinte forma. Fazendo uma generalização, a gente tem um número complexo, seja ele na forma trigonométrica, e a gente aqui não vai dar muita conta, não vai fazer sentido nenhum a gente fazer uma potenciação de complexos na forma algébrica, que é a forma mais simples de representar um número complexo. Esse Z ele vai estar elevado a uma enésima potência, sendo igual ao ρ elevado a n, e esse ρ ele é um módulo do número complexo. O que seria o módulo de um número complexo? É a distância do afixo de um número complexo no plano de Argand-Gauss até o ponto onde começa tudo, a origem. É o tamanho do número complexo. Do número complexo não, né? O tamanho do vetor que representa esse número complexo. Módulo elevado à enésima potência, que multiplica o cosseno vezes o n
vezes um ângulo, θ no caso, não sei que ângulo é esse, mais o I seno de n vezes esse ângulo θ. E reparem, a gente pode fazer nesse caso uma conexão bastante interessante entre o módulo desse número complexo, o cosseno e seno desse número complexo, através da trigonometria de uma parte que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Mas isso é uma relação um pouquinho mais profunda, precisa ter uma teoria um pouquinho mais avançada. Sem delongas, aplicando isso aqui tudo aqui em cima, o que a gente vai obter? Nós vamos elevar o módulo. Reparem, esse número complexo, ele tem uma circunferência de raio 3, ou seja, o módulo desse complexo tem tamanho 3. E diante disso a gente vai aplicar nessa fórmula aqui. E reparem, vai ter um negócio bem interessante. Essa questão pode ser resolvida também por trigonometria. É ideal resolver por trigonometria. E que vai deixar a gente um pouquinho mais curioso em relação a algumas coisas. E as alternativas que a ESA trouxe são 81, que multiplica menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i, raiz quarta de 3, que multiplica raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2i, 81, que multiplica raiz de 3 sobre 2, mais meio de i, 27, que multiplica menos meio, mais raiz de 3 sobre 2i, ou raiz quarta de 3, que multiplica menos 2 raiz de 2, menos 2 sobre a raiz de 2, menos a raiz de 2 sobre 2i. Aqui a gente pode já por eliminação, né? Indo por eliminação, a gente já consegue matar pelo menos o módulo. E olha só, quando a gente eleva o módulo à quarta potência, a gente vai ter o seguinte: esse 3 elevado à quarta potência, o que ele vai gerar para a gente? Só resolvendo a questão da potência do módulo. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27, já foi o 3 ao cubo, falta só uma potência. E 27 vezes 3 dá 81. Certo? O módulo ele vai ficar como 81. Daí a gente pode eliminar as seguintes alternativas. E olha só, caiu para 50% das chances. A gente pode eliminar a letra bravo, a letra delta e a letra eco. Provas militares a gente tem que ter essa jogada. Ou seja, esse z à quarta vai ser o 3 ao quadrado, o 3 à quarta, perdão, que é igual a 81, que multiplica o cosseno vezes um n, que é 4, vezes o argumento, o ângulo que esse número complexo faz com o eixo x, a abertura que ele faz. Isso é igual a 4 vezes π sobre 3, mais i seno de 4 vezes π sobre 3. A questão já terminou. E terminou por quê? Gente, olha só. A gente pode fazer uma conexão com o ciclo trigonométrico disso aí. Se liga no seguinte. A gente tem por arcos notáveis os seguintes ângulos: 30, 45 e 60 graus. Reparem só nesse π sobre 3. O π na trigonometria ele vale 180. Esse 180 dividido por 3 dá 60. Ou seja, só o cosseno de π sobre 3, o cosseno de π sobre 3, o seno de π sobre 3, a gente já tem, certo?
E o cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que você dizer cosseno de 60 graus. E o seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus. Beleza. Só que esse cosseno de π sobre 3 e seno de π sobre 3, ele está sendo multiplicado por 4. E olha só, como a gente tem π sobre 3 e π sobre 3, a gente vai fazer a multiplicação desses 60 graus por esse 4 em cosseno e seno. Π sobre 3 é 60 graus. 60 graus vezes 4, isso dá 240 graus. Certo? Fazendo uma analogia ao círculo trigonométrico, eu acredito que o espaço vai ficar pequeno, mas eu acredito que vocês possam entender. Esboçando o círculo trigonométrico para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, o eixo X é o eixo dos cossenos. Existe até uma brincadeira, né, que muitos professores dizem que quem está com sono é o cosseno e quem está em pé está sem sono, é o seno. É um macete? Não, eu não acho que seja isso. Mas que vai fazer a gente lembrar de certas coisas, de certos... da nomenclatura geral do número complexo. Então, a gente tem cosseno de 240 mais i seno de 240. Gente, olha só. Esse intervalo aqui, que tá percorrendo, o meu dedo está percorrendo, ele equivale a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Mais 90 graus, 180. Aqui já temos π radianos, já que na trigonometria a gente tem o ângulo medido em radianos. E para chegar a 240, o que a gente tem que fazer mais? A gente tem que andar mais 60 graus. Então, pode-se dizer que o complexo Z² ele está, vamos dizer, aqui mais ou menos. Ou seja, esse aqui é o complexo Z². Só que ele quer o seguinte, ele quer a forma algébrica. Ele quer os ângulos, o cosseno e o seno em forma de tabela de arcos notáveis. O que vai acontecer? Olha só, redução ao primeiro quadrante, trigonometria. Quando a gente quer fazer a redução ao primeiro quadrante, nós vamos ter ângulos simétricos em relação ao primeiro quadrante. E quando a gente prolonga esse argumento aqui, já que esse número complexo ele forma um ângulo em relação ao eixo X, a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar os correspondentes de seno e cosseno. O seno desse número complexo, ele é esse. Eu não sei que ângulo é, pelo menos por enquanto. E o cosseno desse número complexo na forma trigonométrica seria esse. E se por um acaso a gente fizesse o prolongamento desse complexo, reduzindo ele ao primeiro quadrante? Olha só no que nós vamos chegar. A gente chega nesse caso de complexo. E olha só, por simetria em relação ao que a gente chama de quadrantes, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Que conclusão é essa, professor? Galera, aqui ele percorreu 240 graus, certo?
E a gente pode parar para perceber o seguinte: quando o número complexo ele está no terceiro quadrante, duas conclusões que a gente pode tirar aqui. O seno ele vai ser negativo e o cosseno vai ser negativo, ou seja, esse complexo ele vai ter a sua parte real negativa e a sua parte real positiva pelo ciclo trigonométrico somente. Daqui a gente já pode tirar alternativas que vão deixar a gente um pouco mais leve. E olha só, a alternativa que traz o seno e o cosseno negativos é a letra A. E olha só, a gente matou. Acreditem se quiser. Coisa doida. Letra A. Mas, por motivos de completude da questão, vou mostrar para vocês a forma algébrica. E olha só, já que a gente percorre 180, a gente tem que percorrer mais 60 para chegar a 240. Já que a gente está falando de um ângulo de 240 graus. Já que π, 4π sobre 3 equivale a 240 graus. E olha só, geometria plana, hein? Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, se aqui ele percorreu 60 graus, aqui ele percorre 60 graus. Olha só que coisa boa. Ou seja, esse aqui pode ser que a gente vai representar por Z. E esse Z, a gente pode dizer que, já que estava elevado à quarta potência, esses dois números aqui eles têm uma relação. O 81 ele é o 3 elevado à quarta. Então, esse é o complexo ρ igual a 3. E reparem no seguinte. Esse é o complexo Z, ρ igual a 3. Cosseno de quanto? Já que aqui está percorrendo 60 e aqui está percorrendo 60, simetria angular, em relação ao primeiro e terceiro quadrantes, a gente pode concluir que, já que é 60 graus que esse complexo percorreu em relação a esse, o que a gente pode concluir aí? Gente, 60 graus, ele pode ser escrito em radianos como π sobre 6. Não, π sobre 3, perdão. π sobre 6 já é 30. Aqui dá 60 graus. E olha só. O cosseno desse ângulo aqui, ele vai valer o seguinte. O cosseno de 60, ele é tabelado. O cosseno de 60, ele é igual ao seno de 30. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. E seno de 30 vale meio. Só que, como está no terceiro quadrante, e o terceiro quadrante ele tem cosseno negativo, a gente vai colocar o sinal de negativo. E olha só, mais o I seno de 4π sobre 3. Então, esse cosseno de 4π sobre 3, ele é igual a menos meio. Menos, calma, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30.
que por sua vez vai dar raiz de 3 sobre 2. E novamente, por esse seno de 60, ele ter o seu ângulo simétrico em relação aos quadrantes ímpares, ele vai ter o seu seno também negativo. Olha aí que beleza. Menos raiz de 3 sobre 2. E isso é exatamente o que está acontecendo na letra A. Raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2i. Esse vídeo parece que já está ficando longo. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E assim, era o tipo de questão que para quem já está acostumado a prestar provas militares, concursos militares, dá para fazer de cabeça. Você tinha que ter condições apenas de aplicar a primeira fórmula de De Moivre, que consiste na potenciação de complexos, verificar a simetria que esses complexos têm e analisar o sinal. É isso. Tamo junto. Até mais. Valeu!